Foi no início de novembro de 1997 que uma série de sessões muito estranhas levou um psicólogo infantil, do Maine, a entrar em contato com as autoridades. Tudo começou quando um de seus pacientes começou a lhe contar sobre um de seus amigos. Esse amigo era imaginário, tanto para o psiquiatra quanto para os pais do menino. Ele chamava o amigo de Senhor Sorriso e falava longamente sobre ele durante algumas sessões. O garoto o chamava de Senhor Sorriso porque ele estava sempre sorrindo e porque, quando ele estava por perto, o garoto dizia que tudo parecia feliz. Ele dizia que havia uma sensação de que tudo estava bem. O garoto em questão estava sendo tratado de problemas sérios relacionados à raiva e à depressão. Mas quando o Senhor Sorriso estava por perto, ele dizia que toda a raiva e a tristeza pareciam desaparecer. Ele disse que o Senhor Sorriso não falava, mas ficava ali, aos pés de sua cama. Ele cheirava a algodão doce e só de estar ali fazia com que o garoto se sentisse calmo e seguro. O psiquiatra presumiu que esse amigo imaginário era uma espécie de mecanismo de enfrentamento que o garoto havia desenvolvido para lidar com os problemas em casa que haviam levado ao seu temperamento violento e não deu muita importância ao fato. Até que outra paciente, uma menina de aproximadamente 9 anos de idade, também começou a falar sobre seu amigo imaginário, o Senhor Sorriso, e depois um menino de 7 anos, e depois um menino de 12 anos, e depois uma menina de 11 anos. Ao todo, quase 15 pacientes diferentes começaram a falar com ele sobre o Senhor Sorriso. Os primeiros ele atribuiu à coincidência. Afinal, muitas crianças têm amigos imaginários e o nome e a descrição do Senhor Sorriso eram genéricos o suficiente para que ele não se preocupasse muito com isso no início. Mas à medida que mais e mais pacientes lhe falavam sobre o Senhor Sorriso, ele começou a ficar preocupado. Ele pediu mais detalhes. Cada um deles o descrevia da mesma forma, usando exatamente as mesmas palavras. Agora não havia como todas essas crianças estarem em contato umas com as outras. 5 delas, por exemplo, estavam sendo educadas em casa e, de acordo com os pais, quando ele falava com eles, nunca saíam de casa, exceto para acompanhá-los em viagens de compras e coisas do gênero. Não havia como cada uma dessas crianças ter ensaiado ou preparado suas declarações juntas, o que o levou a uma conclusão profundamente perturbadora. Ele conversou em particular com os pais de cada uma das crianças, uma de cada vez. Evitou revelar muitas informações, mas disse a eles que algo preocupante havia surgido em várias sessões com vários pacientes e que ele acreditava que havia uma chance de o filho deles estar em risco. Ele pediu a permissão deles para discutir o assunto com as autoridades e os pais deram seu consentimento, desde que fossem mantidos informados sobre o que estava acontecendo. E assim, ao longo da semana seguinte, a polícia veio e conversou com as crianças sobre seu amigo. Pediram detalhes sobre sua aparência, que elas não conseguiam descrever além do sorriso e do fato de que ele não era como elas. Como ele entrou na casa delas, qualquer coisa que tenha dito ou feito enquanto estava lá. A essa altura, o psiquiatra, os pais e a polícia estavam todos convencidos de que o Senhor Sorriso era real e perigoso. As autoridades haviam verificado se não havia predadores conhecidos vivendo na área, o que confirmaram não ser o caso. Mas ficou bem claro que, quem quer que fosse o Senhor Sorriso, ele era uma pessoa real que estava entrando furtivamente nas casas dessas crianças à noite. Nenhuma das crianças afirmou saber como ele entrava. Elas disseram que simplesmente acordavam e ele estava lá, aos pés da cama. Às vezes diziam que ele cantava alguma coisa, mas não em inglês. Parecia uma canção de ninar, diziam. Isso as fazia se sentir seguras. Por fim, foi pedido às crianças que desenhassem o Senhor Sorriso, pois não conseguiam expressar em palavras a aparência dele. Cada uma das crianças pegou um giz de cera vermelho e começou a colorir a página inteira até que ficasse apenas um retângulo vermelho. Quando questionadas sobre isso, elas insistiram que haviam desenhado o Senhor Sorriso. Quando perguntados onde estavam a cabeça, os braços e as pernas, eles insistiam que haviam desenhado. Afirmavam que haviam desenhado uma imagem perfeita do homem ao pé da cama e, quando lhes disseram que haviam simplesmente colorido a página e não desenhado nada, ficaram profundamente irritados, sentindo que estavam sendo acusados de mentir. E continuavam insistindo que o que haviam desenhado era uma imagem do homem que tinham visto.
Agindo mais com base em um palpite do que em qualquer outra coisa, o psiquiatra decidiu mostrar um dos retângulos coloridos para as várias crianças e perguntar o que era. Cada uma delas, sem saber o que a imagem deveria ser ou quem a havia desenhado, e sem saber que as outras crianças com quem havia conversado sobre esse assunto sequer existiam, respondeu que era uma imagem do Senhor Sorriso. Câmeras e monitores de bebês foram colocados nos quartos das crianças para que elas pudessem ser monitoradas. Muitos dos pais simplesmente pararam de dormir, ficando acordados a noite toda olhando para as telas que mostravam onde seus filhos dormiam. Em nenhum momento alguém entrava ou saía dos quartos. Nenhum som, exceto o ronco ou a conversa ocasional durante o sono, era ouvido pelas babás eletrônicas. Não havia sinal do Senhor Sorriso. Depois de quase 2 semanas assim, muitos deles começaram a duvidar que o Senhor Sorriso tivesse existido. Desde então, outros psiquiatras atribuíram tudo isso a uma estranha ilusão compartilhada que, embora não pudesse ser explicada, não tinha nenhuma base na realidade. Alguns sugeriram que talvez toda essa história do Senhor Sorriso tivesse sua base em um programa de TV ou filme que as crianças haviam assistido, levando-as a sonhar com algo semelhante. Então, um dos meninos desapareceu. A câmera do seu quarto havia falhado por volta das 2 da manhã. Sua mãe correu para ver como ele estava, mas encontrou o quarto vazio. Ela levou literalmente menos de 1 minuto para correr até o quarto dele. Não havia como ele sair ou ser levado e sumir da vista dela no tempo que ela levou para sair do quarto e correr para o dele. Mas ele havia desaparecido. Ela disse que havia um cheiro de algodão doce no quarto. A busca pelo menino não deu em nada. Ninguém tinha visto nada estranho ou incomum na casa antes ou durante o desaparecimento e nenhum rastro dele foi encontrado. Menos de 1 semana depois, uma das crianças que havia falado do Senhor Sorriso também desapareceu. Depois outra. Depois outro dos meninos. Um a um, cada um deles começou a desaparecer até que restaram apenas 4. As 4 crianças restantes começaram a falar sobre como o Senhor Sorriso e seus amigos iriam levá-las embora em breve. Quando perguntadas sobre esses amigos, elas falaram que o Senhor Sorriso vivia com outros homens sorridentes no lugar feliz e que ele as levaria para lá em breve. Disseram que já havia muitas pessoas lá e que no lugar feliz tudo era lindo. Disseram que sabiam disso porque o Senhor Sorriso falava com eles em suas cabeças, pois não podia falar como as outras pessoas, e que ele lhes mostrava imagens em suas cabeças do lugar para onde estavam indo. As coisas começaram a ficar cada vez mais perturbadoras. Depois de algumas semanas, as crianças começaram a se queixar de dores de cabeça e náuseas. Suas escolas relataram que elas começaram a sofrer alucinações, e 2 delas começaram a reclamar que não gostavam mais do lugar que o Senhor Sorriso lhes mostrava. Um deles começou a gritar por meia hora, agindo como se estivesse tendo um ataque e gritando para que as cores parassem. Diziam que as cores eram horríveis e que precisavam que elas fossem embora. Ela disse que havia um cheiro de algodão doce no quarto. A busca pelo menino não deu em nada. Ninguém tinha visto nada estranho ou incomum na casa antes ou durante o desaparecimento e nenhum rastro dele foi encontrado. Menos de 1 semana depois, uma das crianças que havia falado do Senhor Sorriso também desapareceu. Depois outra. Depois outro dos meninos. Um a um, cada um deles começou a desaparecer até que restaram apenas 4. As crianças pararam de dormir. As imagens das câmeras de segurança as mostravam sentadas, com os olhos sem piscar, apenas olhando para a parede sem se mover ou fazer qualquer som. Os sedativos não fizeram nada. Uma das meninas começou a fazer estranhas marcas circulares em sua pele, enquanto 2 dos meninos pararam de se comunicar em inglês. O idioma que eles falavam nunca foi identificado e, apesar de várias pessoas terem sido solicitadas a ouvi-los, não foi possível traduzir o que estavam dizendo. No início de 1999, todas as 4 crianças haviam desaparecido no ar. Não havia nenhum vestígio de quem as havia levado. As buscas não revelaram nada até hoje, sem nenhuma indicação de onde elas estão ou se estão vivas ou mortas. Nenhum suspeito foi encontrado. As 4 crianças simplesmente desapareceram no ar, assim como as outras, que também continuam desaparecidas, com seus desaparecimentos inexplicados.